A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pilgrim, Massachusetts. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto. E este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Ontem nós lemos no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, nós lemos também 1 Crônicas, os capítulos 11, 13 e 14, e também o Salmo 18. Hoje nós estaremos lendo em 2 Samuel, capítulo 6, também 1 Crônicas, capítulos 15 e 16, e também os Salmos 105 e 96. Não serão todos os versículos destes dois salmos, porque o texto em 1 Crônicas 16 é de fato um paralelo, sabe? O hino que nós vamos ver que Davi escreveu, que o rei Davi escreveu para Asaf e os outros levitas cantarem ao Senhor, é um paralelo com trechos do Salmo 105 e também do Salmo 96. Então, antes de nós irmos à nossa leitura, deixa eu lembrar você de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano. Tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Então, com isso, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 8 de abril, sexta-feira, estamos concluindo mais uma semana de leitura da palavra do Senhor. Nós vamos começar em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 12. Davi se lembra da arca. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Obed-Edom, quando na leitura de ontem, Davi estava levando a arca para Jerusalém e um homem tocou, Uzá, se eu não me engano o nome dele é Uzá, tocou na arca, tentou segurar a arca, porque eles estavam transportando a arca sobre uma carroça, sendo puxado por bois, que não era o método como Deus instruiu o povo de transportar a arca. Quando aquele homem toca na arca, Deus mata aquele homem pela falta de reverência para com a arca de Deus. Com muito medo, depois daquilo, Davi fica com muito medo e manda a arca do Senhor para a casa de um levita chamado Obed-Edom. E aí a arca ficou ali por muito tempo na casa daquele levita. Agora Davi está sendo lembrado da arca, E ele é informado que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Sempre foi o desejo de Davi levar a arca de Deus para Jerusalém. Agora, ainda mais sabendo que Deus tem abençoado a casa de Obed-Edom, Agora que Davi vai querer mesmo levar, e agora ele vai seguir o procedimento que o Senhor Deus deu ao povo de Israel através de Moisés, o procedimento certo para transportar a arca do Senhor. Então vamos ler primeiro sobre os preparativos para o retorno. Está em 1 Crônicas, capítulo 15, dos versículos 1 ao 10. Em Jerusalém, Davi fez também casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus, a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Tá certo? Davi está certo. Este foi o mandamento do Senhor quanto ao transporte da arca. Somente os levitas poderiam transportar a arca do Senhor. Davi reuniu todo o Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Por que a palavra do Senhor faz distinção entre os filhos de Arão e os levitas? Arão e os seus filhos são descendentes de Levi também, Levita é todo aquele que é descendente da tribo de Levi. Arão era um levita, só que Arão foi escolhido por Deus para ser o primeiro sumo sacerdote. E somente os descendentes de Arão
poderiam então ser sacerdotes. Todos os outros levitas poderiam ser levitas, poderiam ser trabalhadores no tabernáculo e no templo. Mas sacerdote mesmo só poderia ser os descendentes de Arão. Então aqui Davi reuniu os filhos de Arão, isto é, os sacerdotes, aqueles que tinham o direito de ser sacerdotes, assim como todos os outros levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari veio Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson veio Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã veio Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron veio Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel veio Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Todos esses são descendentes de Levi, né? São levitas estes, e estes são os chefes das tribos, os homens desta geração, né? Os anciãos desta geração que está viva aqui com Davi neste momento. Vamos então ao versículo 11. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar. Ok, já esses sacerdotes são o quê? Eles são descendentes de Arão. Então, eles são, além de levitas, eles são descendentes de Arão. Eles têm o direito de ser sacerdote no tabernáculo do Senhor, no templo do Senhor. Então, Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então, os sacerdotes tinham as funções principais, os levitas eram auxiliares dos sacerdotes. Então, o nome dos sacerdotes que Davi chamou e o nome dos levitas, né, os chefes dos levitas que Davi chamou. E lhes disse: vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem-se a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Então, Davi entende a seriedade deste ato, né, de transportar a arca do Senhor da casa de Obed-edom para Jerusalém. Davi, então, convoca estes chefes dos levitas para se consagrarem, eles e os homens que estão sobre a autoridade deles, né? E essa consagração envolve uma purificação, um banho, um ritual de banho, né? Uma santificação, uma separação de qualquer coisa impura, e porque eles vão estar transportando a arca de Deus, que é sagrada, que transporta, que recebe a presença do Senhor, né, no meio dos querubins. Então, é algo muito sagrado, muito santo, é muito sério. Davi manda estes homens se consagrar. Pois visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Então aqui Davi confirma que a ira de Deus se levantou contra o povo de Israel no capítulo anterior, justamente porque eles não obedeceram o mandamento do Senhor. Não escolheram levitas para carregar a arca e não carregaram a arca do método correto, como Deus exigia. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Aqui, Davi está instituindo cantores como ministros oficiais, sabe? Davi está oficializando a função de cantores no tabernáculo e no templo do Senhor. Porque até aqui, Deus só tinha ordenado
que 7 sacerdotes tocassem trombetas, né? Trombetas de prata. Não era aquela trombeta de chifre, não era o chofar, aquela era para a batalha, mas aqui é trombetas de prata. Até então só tinha isso como música, né? E era mais como um chamado, né? Uma trombeta de convocação para o culto ao Senhor. Mas aqui, neste momento, Davi está instituindo cantores. Então, daqui em diante, o povo de Israel terá também, no seu culto ao Senhor, terá cantores e instrumentistas que vão tocar vários tipos de instrumentos. Nós vamos ver aqui em seguida. Mas terá homens que vão cantar em vários tipos de vozes, fazendo harmonia, nós vamos ver isso, e também músicos que vão tocar vários tipos de instrumentos. Este ofício, né, este cargo, este ministério de cantores e músicos, foi o rei Davi que instituiu no povo de Israel. Mas lá na frente, se eu não me engano, no capítulo 26 de 2 Samuel, nós vamos ver, a palavra do Senhor vai afirmar que Davi fez isso sob a direção de Deus, através dos seus conselheiros e dos seus profetas que estavam ao seu redor. Gade, o profeta Natã, estes homens usados por Deus, instruíram Davi para fazer isso, instituir cantores e músicos no serviço do Senhor no tabernáculo. Vamos continuar, versículo 17. Assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, este Asaf aqui é o Asaf salmista. Aquele Asaf que escreve o salmo, né? Ele diz, olha, quando eu vi a riqueza do ímpio, né? Eu quase me desfaleci nas forças, até que eu entrei no templo do Senhor, na presença do Senhor. É este Asaf. Nós estamos sendo apresentados a ele aqui na palavra do Senhor pela primeira vez. Ele é um dos levitas que foi designado para ser um cantor e instrumentista. E mais à frente nós vamos ver que o rei Davi vai promover ele para chefe dos instrumentistas e dos cantores. Provavelmente por causa da sua capacidade, né? E nós vemos isto no fato dele ter escrito 10 salmos. Tem 10 salmos inspirados pelo Espírito Santo na palavra do Senhor, que são de autoria de Asaf. Então, neste momento, ele é mencionado entre os muitos, mais à frente nós vamos ver ele ser promovido. Mas aqui no versículo 17, a Bíblia diz, assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías. E com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifelel e Miqunéias, e os porteiros Obed-edom e Jeiel. Assim, os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia com liras, em voz de soprano. Matitias, Elifelel, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas, em voz de baixo, para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Elcana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Então estes foram alguns homens que Davi separou para as funções de músicos e cantores e trompetistas, né, no serviço do tabernáculo e depois, posteriormente, do templo do Senhor. Retorno triunfante da arca. Isto está registrado em 2 Samuel, do capítulo 6, dos versículos 12 ao 15, e também em 1 Crônicas
capítulo 15, versículos 25 ao 28, que é o texto que nós vamos ler. Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, como que Deus ajudou eles? Tendo misericórdia deles, né? Na primeira tentativa de levar a arca, Deus matou um homem, né? Por causa da falta de reverência daquele homem. Nesta ocasião aqui, Deus está usando de misericórdia, Deus está ajudando, mas também porque o povo está ajudando, né? O povo está cooperando aqui com o mandamento do Senhor, está obedecendo o mandamento do Senhor. Então Deus está abençoando eles. E Davi vê isso, o narrador aqui da palavra do Senhor vê isso como a ajuda de Deus. Deus está ajudando eles neste propósito de levar a arca, a presença de Deus, da casa de Obed-edom para o centro de Israel, que era Jerusalém. Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Por causa disso, eles ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Estas roupas que Davi vestiu, não era para ele oferecer sacrifício, sabe? Não era para ele assumir o lugar do sacerdote. Era simplesmente por ser o rei e por estar patrocinando, né, iniciando, né, e dirigindo esta tarefa toda, né, esta iniciativa toda de transportar a arca. Ele então se veste com linho fino, com uma estola sacerdotal, mas ele não vai assumir o cargo de sacerdote. Nós vamos ver que os próprios sacerdotes Zadok e Abiatar é que vão fazer as tarefas designadas ao sacerdócio. Assim, todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Era uma festa muito grande, sabe? Era uma alegria muito grande que o povo teve aqui em poder levar a arca do Senhor para Jerusalém. A maioria do povo, praticamente todos, estavam celebrando aqui, e Davi estava celebrando de uma forma assim muito livre, né? Muito espontânea. Ele não teve aqui receio nenhum em expressar sua alegria, né? Em poder transportar a arca do Senhor, a presença de Deus, para Jerusalém. Mas havia os murmuradores, né? Havia os santarrãos, né? Havia aqueles que eram muito certinhos e tinham um protocolo, né? Tinha o método, tinha o jeito certo de fazer as coisas. E para a tristeza de Davi, uma dessas pessoas era sua própria esposa Mical. Então, em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 29, a Bíblia diz que quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. Ela desprezou Davi, esta mulher desprezou Davi, simplesmente porque ele estava dançando e se alegrando na presença do Senhor. Porque ele não estava se controlando, sabe? Porque a alegria que Davi estava sentindo, né? A satisfação de poder estar levando a arca do Senhor para Jerusalém era demais. Davi estava transbordando de alegria. E Davi não ia permitir que ninguém o impedisse de celebrar o Senhor neste momento, de glorificar a Deus, de adorar o Senhor, né? De agradecer ao Senhor por essa oportunidade que ele estava tendo de participar deste ato tão solene. E a Bíblia diz que Mical, ela não gostou, ela desprezou Davi, ela menosprezou ele, né? Ela viu aquilo como uma falta de seriedade do rei, né? Uma falta de
de respeito do rei. O rei precisava ser mais sério, né? Ficar mais sério, ficar mais comportado neste momento, né? Mas não, Davi não queria saber de nada. O que Davi queria fazer aqui é louvar, é adorar, é celebrar o Senhor. Ele não estava preocupado com o que as outras pessoas iam pensar dele. Ele não estava preocupado nem com o que a sua esposa, né, a sua família ia pensar dele. A única coisa que importava para Davi aqui era trazer a presença do Senhor para Jerusalém e celebrar esta oportunidade que ele estava tendo. Nós temos que ser assim, amados, não é verdade? Nós temos que nos preocupar com o que Deus pensa de nós e não o que as outras pessoas pensam de nós. O que as outras pessoas pensam é problema delas, né? Não importa. O que importa é o que Deus pensa de nós. O que importa é a opinião que Deus tem de nós. É se nós estamos agradando a Deus. O que nós temos que agradar é a Deus e não os outros. As outras pessoas nós amamos, nós respeitamos, nós encorajamos, nós oramos juntos, né? Nós choramos juntos, nós sorrimos juntos, até o ponto que a pessoa quer cooperar conosco, até o ponto que a pessoa quer se unir conosco no propósito de Deus, nós nos unimos, né? Nós unimos as forças para agradarmos ao Senhor, para fazermos a obra do Senhor juntos, para trazermos glória ao nome do Senhor. Mas a partir do momento que alguém só quer nos criticar, só quer murmurar, só quer apontar nossos defeitos, só quer apontar a nossa forma de adorar o Senhor como sendo errado, aí a gente deixa essa pessoa de lado. Essa pessoa, ela está com o espírito errado, entendeu? Se nós estamos fazendo de coração sincero e estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus, porque isso é muito importante, né? A alegria de Davi aqui, Davi estava aqui solto na presença de Deus, mas ele não estava desordenado, né? Ele não estava fazendo as coisas de uma forma desordenada. Ele estava seguindo a palavra do Senhor, a lei do Senhor, o procedimento que Deus tinha dado. Mas neste momento, enquanto ele seguia a ordem do Senhor, o mandamento do Senhor, ele também regozijava, né? Então, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor com sinceridade e de acordo com aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus nos deu na sua palavra, então nós podemos sim regozijar e não se preocupar com aqueles que estão murmurando ou dizendo qualquer coisa, porque Deus vai tratar com eles. O que nós devemos fazer é glorificar o Senhor, assim como o rei Davi fez, louvar o Senhor e deixar que Deus será o nosso juiz. Amém? Vamos continuar então. 1 Crônicas, capítulo 16, dos versículos 1 ao 3. O texto que nós vamos ler aqui também tem o paralelo em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 17 ao 19. Mas nós vamos ler o texto de 1 Crônicas 16. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um pedaço de carne e passas. Depois que o povo celebrou, né, os sacrifícios ao Senhor, ofereceu os sacrifícios ao Senhor, Davi repartiu para todos, para que todos pudessem comer ali também na presença do Senhor. Foi um grande culto, sabe? Foi um grande momento aqui para a nação de Israel. Estes primeiros holocaustos e ofertas e sacrifícios que eles ofereceram perante a arca do Senhor em Jerusalém. 1 Crônicas 16, versículos 4 ao 6. Levitas nomeados ministros. Designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe. Então aqui nós vemos
a promoção de Asaf a chefe dos levitas que vão louvar e adorar o Senhor. Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel, com liras e harpas, e Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Ok? Então estes foram os homens que Davi instituiu, né, como ministros ali permanentemente. Eles vão ficar ali agora até se aposentarem do cargo, né, como ministros louvando e tocando harpas ali no tabernáculo, perante a arca do Senhor. Então, aqui nós temos agora, em 1 Crônicas 16, dos versículos 7 ao 36, e também alguns versículos de Salmo 105 e o Salmo 96, nós temos então o hino, né, que Davi escreveu para os ministros cantarem ao Senhor, louvarem, tocarem ao Senhor. Nós temos aqui o hino. É um dos muitos hinos, né? Mas este é o primeiro hino que Davi escreve, então, para o povo louvar o Senhor. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. E aqui começa: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Então eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Agora vamos ao Salmo 105, a partir do versículo 16. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. Cã é um dos filhos de Noé, né? E os egípcios são descendentes de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez, entre eles, os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão
não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Estas são algumas das pragas que Deus mandou sobre o Egito, através de Moisés e de Arão. Deus falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva deu-lhes granizo e fogo chamejante naquela terra. Devastou-lhe os vinhedos e os figueirais, e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou, e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. E esta prata e ouro o povo de Israel recebeu das mãos dos egípcios, Deus fez com que os egípcios não só expulsassem Israel do Egito, mas também desse coisas, prata, ouro, joias, bens, tudo. O povo de Israel saiu riquíssimo do Egito. Os próprios egípcios pagaram, é como se eles estivessem pagando o povo de Israel para sair do Egito, por causa dos castigos que Deus mandou sobre os egípcios. Versículo 28, ainda no versículo 37, a Bíblia diz que do meio de Israel não havia um só inválido. Não havia um enfermo, não havia um coxo, não havia um cego, não havia um mudo, não havia ninguém inválido no meio do povo de Israel que saiu do Egito. Versículo 38. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. Deus estendeu uma nuvem que lhes servisse de toldo e um fogo para os iluminar de noite. Pediram, e Deus fez vir codornizes e os saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas, que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e observassem as leis. Aleluia! É muito importante aqui, amados, o versículo 45. Nós vimos isto em outras ocasiões, mas aqui, novamente, a palavra do Senhor nos chama a atenção aqui. Por que Deus fez todas essas coisas? Promessas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Livrou o povo de Israel do Egito, enriqueceu o povo de Israel ao sair do Egito, sustentou o povo de Israel no deserto, derrotou os inimigos de Israel no deserto, No começo aqui deste salmo, desta canção, nós vimos a palavra do Senhor dizer que Deus não permitiu que ninguém no deserto, nenhum reino, enquanto o povo de Israel estava vagando pelo deserto, nenhum reino pôde oprimir o povo de Israel. E finalmente Deus deu, a terra de Canaã para o povo de Israel. Eles possuíram esta terra que mana leite e mel, possuíram essas casas que eles não construíram, estas plantações que eles não cultivaram. Tudo isso Deus deu ao povo de Israel. Por que Deus deu tudo isso ao povo de Israel? Está aqui, olha, no versículo 45. Salmo 105, versículo 45. Para que o povo de Israel guardassem os preceitos do Senhor e observassem as suas leis. O povo de Israel foi separado para ser um povo santo, uma nação santa, uma nação que demonstrasse para todas as outras nações o que é ser, o que significa ser uma nação santa, uma nação que tem comunhão com o Senhor Deus, o único verdadeiro Deus, Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Foi para isso que Deus separou este povo.
não foi só para enriquecer eles, não foi só para tornar eles o povo mais famoso, né, do mundo, não foi só para tornar eles o povo mais poderoso do mundo, mas foi para mostrar para o mundo o que é guardar os preceitos e observar as leis do Senhor. E a conclusão disto tudo seria o povo de Israel seria o povo pelo qual Deus traria o Messias, né? O Salvador da humanidade. Esta seria o grande cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, que através de Abraão, da descendência de Abraão, Deus abençoaria todas as famílias da terra. O Senhor Jesus Cristo é essa bênção. E o dever do povo de Israel era mostrar para o mundo o que significa guardar os preceitos do Senhor e observar suas leis. Sabe, amados, este dever agora, hoje, é da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é o quê? É o sal da terra e a luz do mundo. A Igreja de Cristo hoje é o sal da terra e a luz do mundo. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles têm o dever, nós temos o dever de fazer a nossa luz brilhar. Não para nós recebermos glória, não para nós recebermos aplausos do mundo, não, mas para que os homens vejam as nossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Nós temos esta missão agora, amados. A missão de Israel terminou, sabe? A missão de Israel como nação de guardar os preceitos do Senhor, observar as leis e demonstrar para o mundo o que quer dizer ser um povo de Deus. Esta missão acabou com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E agora, esta missão quem tem agora é a igreja. A igreja do Senhor Jesus tem esta missão. Então nós precisamos viver isto, viver o evangelho do Senhor Jesus e viver os mandamentos do Senhor. Amém? Então este trecho da palavra do Senhor aqui, do Salmo 105, termina com um chamado para louvar a Deus, né? Aleluia, quer dizer, louvado seja o Senhor. Voltando então a 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23, o cântico que o rei Davi escreveu continua aqui. Cantem ao Senhor, ele diz, todas as terras, proclamem a sua salvação, dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aqui no Salmo 105, né, nós terminamos com a nação de Israel sendo convocada para obedecer os preceitos do Senhor, guardar suas leis, né? Mas agora o rei Davi ele vira sua atenção para todas as nações. Ele diz, olha, todas as nações devem louvar o Senhor. Todas as nações devem celebrar as maravilhas. Todos os povos. Davi ele está antecipando o dia em que todas as nações, povos de todas as línguas, tribos e nações louvariam ao Senhor. E é isto que o Senhor Jesus Cristo realizou, né? Quando ele morre por todos aqueles que vão crer nele, ele então permite que não só judeus, mas também gentios, isto é, povos de todas as tribos, línguas e nações, pudessem vir louvar e adorar o nome do Senhor. Mas aqui, olha, mais de 1000 anos antes de Cristo, o rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo, está antecipando este dia em que eu e você estaríamos aqui juntos, né? Louvando e adorando o nome do Senhor. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. O que ele quer dizer? Os outros deuses, eles são ídolos feitos por mãos de homens. Eles são falsos, eles não passam de estátuas, né, de imagens de esculturas. Mas o Senhor, Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele é o verdadeiro Deus que fez os céus, né? Fez todas as coisas, os céus e a terra.
Ele é o Deus da criação. Glória e majestade então estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Agora vamos ao Salmo 96, o versículo 33, a parte B. Julgará o mundo com a justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. Voltando a 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam: salva-nos, ó Deus da nossa salvação. Congrega-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse: Amém, e louvou o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém? É isto que acontece, amados, quando um povo, um rei, um povo se reúne para trazer a presença do Senhor para o meio deles, não é verdade? Quando o povo se dispõe em se aproximar da presença do Senhor e trazer a presença do Senhor para perto deles, quando um povo se dispõe a se consagrar para poder atrair a presença do Senhor, Deus, então, ele inspira o povo, né? O Espírito Santo, ele faz nascer um cântico novo no coração do povo. Ele faz nascer um cântico de louvor, de adoração, de exaltação ao Senhor. A alegria do Senhor toma conta do povo. Quando o povo faz este propósito, né, de se santificar para atrair, para estar na presença do Senhor. E esta alegria do Senhor ninguém pode tirar. Esta alegria da presença de Deus em nossas vidas ninguém pode tomar. Os problemas da vida não podem tirar esta alegria do Senhor das nossas vidas. As pessoas não podem, nem o diabo pode nos tirar esta alegria, porque a presença do Senhor, através do Espírito Santo em nossas vidas, ela é maior do que qualquer outra coisa que esteja ao nosso redor, que esteja querendo nos influenciar, né? Nos abater. Nós temos que celebrar isto, o fato de que Deus tem tido misericórdia de nós e tem nos permitido desfrutar da sua presença. Isto é a graça e a misericórdia do Senhor, amados. É por isso que nós podemos celebrar a presença do Senhor em nossas vidas, amém? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Amanhã nós vamos voltar, se assim Deus permitir, para continuarmos lendo a palavra do Senhor. Então não deixe de dar um like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco, tá bom? Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E amanhã nós estaremos de volta para continuarmos a ler a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.